A história e a sociedade adoram vender uma imagem muito específica da mulher ideal. Dócil, silenciosa, inofensiva, uma figura de porcelana que nunca erra, nunca questiona e, principalmente, nunca incomoda. Mas quando você abre os textos mais antigos da humanidade e tira o filtro da censura polida, o que aparece não é a pureza que nos prometem. As mulheres que realmente definiram eras e que causaram a queda de heróis e o colapso de reinos não tinham nada de imaculadas. Elas eram complexas, curiosas, calculistas, em alguns casos, absolutamente letais. Hoje, vamos esquecer as lições infantis. Vamos olhar para os rostos reais de 3 das figuras mais polêmicas das escrituras, onde o caráter não é medido pela falta de pecados, mas pelo peso de cada escolha, e onde a perfeição que nos venderam se revela, enfim, como um mito entediante que sempre foi. E vamos para onde tudo começa. Eva, a primeira mulher. Por milênios, ela carregou o fardo de ser a grande vilã da humanidade, a mulher fraca que cedeu aos encantos de uma serpente falante e destruiu o paraíso. Mas lendo o texto original do Gênesis com atenção, não há fraqueza ali. A fome. O texto diz que ela olhou para a árvore e viu que o fruto era bom para comer, agradável aos olhos e, mais importante, desejável para dar entendimento. Em hebraico, a palavra usada é lehaskil, ligada à sabedoria prática, ao discernimento. Não é curiosidade, é a fome de quem quer compreender o mundo em que vive. Eva não queria o mal, ela não queria destruir o mundo ou o paraíso. Ela olhou para a perfeição limitante do Éden e decidiu que a ignorância, mesmo que confortável, não era o suficiente. Ela queria o conhecimento. A perfeição é um estado onde nada acontece. Não há crescimento sem conflito. A escolha de Eva introduz a consequência, o peso brutal do livre-arbítrio. Ao comer o fruto proibido, ela destrói a ilusão do paraíso e inaugura a experiência humana real. Dolorosa, caótica, mortal, mas plenamente consciente. E aqui o texto revela algo que quase ninguém para ler. Deus não pune Eva de forma genérica. Ele distribui maldições com precisão cirúrgica. E elas são assimétricas. À mulher, ele dá a dor do parto e a subordinação ao marido. Ao homem, o suor do trabalho e a terra árida. 2 pesos diferentes para uma mesma transgressão, como se o texto soubesse, desde o princípio, que a conta seria cobrada de forma desigual. Eva falhou com a regra divina? Sim, mas o seu caráter não pode ser resumido a um erro. Ela foi a primeira humana, a primeira pessoa a descobrir que a liberdade custa caro. E ela escolheu pagar o preço. A perfeição ficou para trás e a vida, de verdade, começou ali. Avançando um pouco no tempo para o violento período dos juízes de Israel, conhecemos o nome de Dalila, que virou sinônimo universal de traição. A cultura pop, as pinturas clássicas, tudo isso a transformou em uma femme fatale, uma sedutora movida por maldade ou por magia barata. Mas o texto antigo revela uma motivação muito mais crua e até compreensível. Os líderes filisteus ofereceram a ela uma fortuna astronômica, 1.100 moedas de prata para cada um, para descobrir a origem da força de Sansão. E aqui o texto bíblico diz algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Ele não a chama de esposa, ele usa apenas uma palavra: Ishá, mulher. Ela não devia a ele fidelidade conjugal. Não havia uma aliança, havia uma relação. E sejamos diretos, Sansão não era um cavaleiro de armadura brilhante. Ele era um juiz instável, impulsivo e que usava sua força de forma caprichosa e deixava um rastro de sangue por onde passava. E Dalila não era de Israel, não lhe devia lealdade religiosa ou patriótica. Ela viu uma oportunidade de independência financeira em um mundo antigo, implacável, onde mulheres sem pai ou marido não tinham absolutamente nada. E agora vem a parte que a maioria dos recontadores apaga. Ela perguntou 3 vezes e ele mentiu 3 vezes. Sansão sabia o jogo que estava sendo jogado. Ele viu as perguntas, viu a persistência, viu os filisteus esperando na sombra e continuou ali voluntariamente. Isso não é um homem enganado pela magia de uma mulher sedutora. É um homem que cedeu conscientemente à persuasão de alguém que jogou melhor que ele. O caráter de Dalila não era o de uma esposa devotada, mas o de uma sobrevivente pragmática. Sua imperfeição foi simplesmente jogar o jogo que os homens jogavam, e ela ganhou.
Então temos Jezebel, e aqui a conversa muda de figura porque não tem como romantizá-la. Não vamos construir uma justificativa heróica para as suas atitudes. Sob qualquer lente moral, Jezebel era terrível. Ela não era apenas imperfeita, ela era uma tirana. Mas o que a torna fascinante não é a sua maldade, e sim a sua absoluta recusa em ser fraca. Para entender Jezebel, é preciso saber de onde ela veio. Ela era filha de Etbal, rei de Sidom e sacerdote de Baal. Seu casamento com o rei Acabe não foi uma escolha romântica, foi um tratado diplomático. Ela chegou a Israel como uma moeda de troca e também política, e chegou sem nenhuma intenção de apagar quem era. Ela trouxe seus sacerdotes, seus rituais, seus deuses e os profetas de Israel que ameaçavam seu projeto de poder. Bem, ela os perseguiu e matou com a frieza de quem elimina um problema logístico. A cena mais reveladora do seu caráter, porém, não envolve sangue, envolve um vinhedo. O rei Acabe, seu marido, queria as terras de um camponês chamado Nabote. O camponês se recusou. A terra era herança da família, e havia uma lei que protegia isso. Então Acabe voltou para o palácio e fez greve de fome. Deitou na cama, virou o rosto para a parede e agiu como uma criança contrariada e mimada. Jezebel encontrou o marido assim e fez uma única pergunta: "Você é ou não o rei de Israel?" Ele via frustração e ela via um problema a ser eliminado. Então, o que ela fez? Forjou cartas com selo real, subornou 2 testemunhas falsas, fabricou uma acusação de blasfêmia e mandou apedrejar Nabote até a morte. Tudo isso para dar o terreno de presente ao marido. Então, Jezebel quebra de forma brutal a expectativa da passividade feminina. O contraponto do seu caráter não é com a santidade, é com a covardia dos homens ao seu redor. Então, chegamos à sua morte, que é talvez a cena mais cinematográfica da Bíblia. Jeú vinha para matá-la e ela sabia. E ela não fugiu e não implorou. Pintou os olhos, penteou o cabelo e foi para a janela. Quando ele chegou, ela gritou lá de cima: "Você que matou o seu senhor Zimri, assassino do seu mestre." Uma maldição como uma provocação na boca. E ela morreu como viveu, olhando para baixo sobre quem vinha acabar com ela sem pedir desculpas por nenhuma das escolhas que fez. Depois, Jeú mandou enterrá-la, afinal ela era filha de um rei. Mas os cães já tinham comido quase tudo, só as mãos, os pés e o crânio restaram. O texto registra isso com uma frieza que parece quase admirada. Ela era um monstro? Sim, ela era, mas foi a governante mais implacável de sua era e a única naquele palácio que nunca hesitou. Uma nota final sobre o nome: Jezebel virou um adjetivo em inglês para uma mulher desonesta e sexualmente dissoluta. Mas no texto original ela nunca é acusada de promiscuidade. Essa imagem foi construída depois, séculos depois, com uma interpretação colocando sobre ela uma sexualidade que o texto não descreve. A infâmia foi esticada, moldada e ajustada para caber no molde da mulher que precisa ser condenada de todas as formas possíveis. Até na memória ela foi editada. Eva, Dalila e Jezebel. 3 mulheres, 3 eras e 3 destinos completamente diferentes. Nenhuma se encaixava no molde frágil da perfeição. Uma buscou sabedoria e encontrou a mortalidade. Outra buscou a independência e encontrou a infâmia. E a última buscou o poder absoluto e encontrou a ruína. Mas note o que elas têm em comum. Nenhuma pediu ou esperou permissão. Cada uma tomou as rédeas da própria história para o bem ou para o mal, para o horror ou para a sobrevivência, e viveu com o peso integral de cada decisão. Não são equivalentes no julgamento moral. Eva não é Jezebel e Dalila não é Eva, mas não são iguais em algo que o molde da perfeição jamais permitiria: a agência, o direito de agir, de escolher, de errar ou de vencer. A perfeição que nos vendem é uma mentira que apaga a complexidade humana. O caráter não se prova pela ausência de falhas, ele se prova pela audácia de tomar as rédeas da própria história, para o bem ou para o mal, e também viver com os olhos abertos com o peso de cada escolha.